E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, vamos trabalhar aqui, né, dando continuidade às nossas aulas em sala de aula, uma nova plataforma, com o objetivo de, né, ajudar vocês aí nesse período incerto da nossa história, a qual trabalharemos aí o conteúdo de expansão dos nossos territórios a partir da sociedade mineradora, que foi que a gente parou lá, né? Então, eu queria já pedir perdão aí pelos nossos erros aí, que a gente está tentando acertar aí nos vídeos, mas no demais, acho que o modelo vocês já estão acostumando aí, já que não serei o único nessa plataforma. Mas aí a gente vai começando. Sempre vai ter, a partir do vídeo, uma lista de exercícios para ver dúvida de vocês, né, que vocês terão que fazer, beleza? Já de cara, nas nossas últimas aulas, a gente falou um pouco sobre a crise do açúcar devido à expulsão dos holandeses do país. E também a gente vai falar também um pouco sobre a mineração, né, retomando, e depois falaremos da expansão territorial dada à mineração. Então, já de cara, a gente tem um período extremamente dinâmico quando fala de sociedade mineradora. Descobre-se ouro e as novas jazidas no interior do Brasil, né, na região do Sertão, na região de Minas Gerais, em Mato Grosso e Goiás. Os responsáveis por essa descoberta vai ser os bandeirantes, e aí você vai ter uma dinâmica totalmente diferente do litoral, galera. Já que enquanto no litoral você tem uma sociedade rural, tem uma sociedade patriarcal, na qual a hierarquia ela é quase estamental, né? Pouca mobilidade social e tudo mais. Na sociedade mineradora você tem tudo o inverso. Uma sociedade urbanizada, uma sociedade dinâmica, forma-se uma classe social liberal, você tem aí uma dinâmica comercial de integração. Então, entre o eixo comercial do litoral até a Europa, você tem um eixo comercial também que acontece do litoral até o sertão, até a região mineradora, que aí vai ser muito lucrativo para determinadas atividades econômicas e também funciona como um grande eixo articulador cultural brasileiro, já que é na sociedade mineradora que vai haver uma dinâmica forte de miscigenação e também de aproximação cultural entre os indígenas, entre os europeus e os africanos. Beleza? Bom, já de cara a gente tem essa principal atividade comercial acontecendo concomitante com a invasão holandesa, que são as atividades dos sertanistas, ou as atividades de bandeiras. O objetivo desses caras era conquistar riquezas no interior do país. E com isso eles vão conseguir encontrar o ouro à medida que eles avançavam pelo interior das nossas fronteiras, né, do Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas não era respeitado pelos bandeirantes, principalmente, ainda mais durante a União Ibérica, e com isso eles iam atrás de indígenas com o objetivo de conseguir mão de obra barata para vender na região de São Paulo e também na região do Nordeste. E com a medida que os indígenas iam sendo retraídos, né, aconteceu uma retração para o interior por conta da fuga contra os bandeirantes, né, o recuo deles e tudo mais, eles começaram a fixar novas rotas de bandeiras até descobrir ouro em Minas Gerais e depois descobrir ouro em Mato Grosso e depois Goiás, beleza? Lembrando, eles tinham três principais atividades: caça ao índio para ser escravizado, eles lutavam contra quilombos também, e encontrar pedras preciosas ou qualquer coisa que pudesse dar riquezas para eles. O foco de migração dos bandeirantes para o interior se dá no que seria a região de São Paulo. Então, eles eram fortes em São Paulo. E descobriram ouro na região de Minas Gerais, na região de Cuiabá, na região de Goiás também. Então, eram jazidas auríferas que não eram poucas, ou não eram consideradas, tipo, mínimas. Eram dias e dias e dias de mineração e toneladas de ouro sendo retirada a todo momento e enviado para Portugal. E de Portugal ia para o pagamento das suas dívidas à Inglaterra e o comércio com os ingleses era intenso devido a essas dívidas e a necessidade de suprir a própria lógica colonial. Beleza? Havia duas espécies de jazidas auríferas aqui no Brasil. As de lavras, né, que eram jazidas que você precisava de cavar, você precisava de romper a encosta e precisava de uma grande mão de obra, uma grande força de mão de obra, e essas jazidas auríferas de faiscagem, que estavam na beira dos rios, eram mais fáceis de se trabalhar. Em Minas Gerais você tinha as grandes lavras, aqui em Mato Grosso e Goiás você tinha aí as faiscagem como um mecanismo mais fácil aí, beleza? De cara, o crescimento populacional do Brasil foi gigantesco. A população ela saiu de 300 milhões, de 300 mil e foi para quase 2 milhões de habitantes.
Alguns falam que foi 1,2 milhões, outro 1,3. De qualquer maneira, você tem aí quase 10 vezes mais a população brasileira do período inicial, anterior à descoberta do ouro. E com isso veio para cá todo tipo de gente, toda espécie de gente da Europa, assim como do litoral também, a galera funilou. Isso aconteceu a partir de um processo que a gente chama de febre do ouro, na qual toda a estrutura ela não acompanhou o grande crescimento populacional da região mineradora, fazendo com que a produção de alimentos hiperinflacionasse. Então, tudo quanto é necessidade básica na região mineradora hiperinflacionou devido à grande quantidade de pessoas buscando na mineração uma maneira rápida de enriquecimento. Da mesma maneira também que aumentou todas as capacidades aí dos colonos de roubarem o ouro e desviassem esse ouro dos cofres portugueses, a partir de técnicas como o que a gente chama de santo do paoco, ou contrabando, qualquer coisa do tipo. Então você tem uma série de transformações sociais acontecendo e transformações políticas, já que a coroa portuguesa vai mudar a abordagem com a sua colônia, criando uma instituição chamada Intendência das Minas, com o objetivo de controlar e centralizar todas as atividades mineradoras disponíveis no país. Beleza? Bom, sobre os indígenas, parte deles vão ser dizimados pelo processo de transmissão de doenças. Né? Acredita-se que cerca de 70% da população americana foi morta por conta de doenças trazidas pelos europeus, e de fato, sem essas doenças, o processo de conquista da América seria impossibilitado pelo grande número de indígenas, pela capacidade deles fazerem guerra e se levantarem contra o colonizador. Então, assim, você tem uma série de especulações que mostram que os números de mortos em relação às doenças que trazidas pelos europeus foram gigantescas, e isso ajudou a viabilizar a colonização. Sem falar que parte dela também vai ser escravizada. Por mais que a coroa portuguesa estabeleceu o escravo africano como sendo a mão de obra preferível, inclusive na própria lei do regimento das minas, a mão de obra indígena não vai ser jogada fora. Os caras vão capturar esses indígenas e vão colocar para trabalhar nos veios auríferos também. Beleza? Migrações internas. Também você vê que havia uma grande mobilidade urbana, né, populacional urbana, que vão sair do litoral em direção ao interior. E a partir daí vão praticar as faiscagens na região de Cuiabá e Goiás, e os grandes mineradores vão trabalhar em Minas Gerais. Lembrando que precisava de uma média de 12 escravos estabelecida pelo Regimento das Minas para minerar em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, o minerador tinha que comprar a data da coroa e tinha que seguir todo o regimento. O objetivo do próprio regimento era evitar que qualquer vagabundo ou degradado, ou qualquer um que não era indesejado pela lógica colonial de se estabelecer em Minas Gerais e facilitar corrupção. Então, por isso, o objetivo do regimento. Beleza? Sobre o processo de miscigenação, tornou-se também, com a quantidade de pessoas na região de Minas Gerais, e Cuiabá e Goiás, tornou a possibilidade de formação de novas famílias, novos rearranjos familiares. Como havia, por exemplo, muitas mulheres que eram compradas como escravas, por exemplo, assentavam na prática agrícola, elas conseguiam certa liberdade, porque conseguiam produzir um excedente na fazenda ou na terra, e esse excedente era comercializado por fora, e aí conseguiam comprar tal alforria. Casava-se com brancos, casava-se com indígenas, então havia mobilidade de miscigenação diferente da lógica litorânea. Beleza? Então a sociedade mineradora ela se tornou tanto culturalmente quanto etnicamente mais diversificada. Culturalmente porque os arranjos religiosos, os arranjos mitológicos assim das crenças e até mesmo das festividades também se tornou pungente na região mineradora. O que eu quero dizer? Por exemplo, as festas de santo na região mineradora ela trazia elementos da cultura indígena, como a alimentação, a questão etílica e tudo mais. Da cultura africana trazia-se a musicalidade e da cultura europeia trazia-se o cristianismo. Então criou-se um ambiente plural dentro da perspectiva colonial. Assim também como a marca da religião da região mineradora é o que a gente chama de sincretismo religioso. Junta-se elementos culturais e religiosos das três culturas, das três etnias, ali, dos três grupos étnicos que compõem a sociedade colonial mineradora. Bom, a economia ela passa a ter uma nova. Ela acontece a partir do processo de convergência, né, da região do sul do país com os grandes tropeiros, vêm até o interior nas invernadas para comercializar o gado
escravos e outros recursos que era necessário na região mineradora, e do sudeste, através das monções, que seguem trechos pelos rios, passando a pé pelos varadouros, levando todos os recursos que a sociedade mineradora necessitava. Para vocês terem uma ideia da diferença inflacionária da região de São Paulo com a região de Minas Gerais, você tem uma perspectiva de quase 1000% de diferença de valor. Uma mula comprada em São Paulo em torno de R$ 120 era vendida Minas Gerais por R$ 120 mil. Então, e em Minas Gerais comercializava-se em oitavas de ouro, ou seja, cada uma oitava de ouro é em torno de 0,3 gramas de ouro. Um escravo chegava a valer 60 mil oitavas de ouro. Então dá para você fazer a conta em casa aí, um valor em quilos de ouro que poderia se ou seria permitido a compra de um escravo e assim por diante. E aí o eixo dinâmico da coroa portuguesa passa a ser o interior do Brasil, beleza? A organização da sociedade ela é simples também, galera. É uma sociedade estratificada. No topo dessa sociedade você tem mineradores, você tem grandes comerciantes, você tem grandes burocratas e militares. Abaixo desse primeiro grupo você tem profissionais liberais. O que são profissionais liberais? É uma classe média, na qual são pessoas que fundamentam o teu trabalho na exploração do seu próprio trabalho, como médicos, dentistas, advogados, que vão trabalhar na mineração por conta de brigas de escravos, por conta da saúde da galera também, que às vezes precisava ser preservado, o médico vai ganhar em ouro também, advogados e assim por diante para cuidar de contendas. Então surge uma classe média intelectualizada na região mineradora, ligada à atividade mineradora também. E abaixo desses caras você tem homens livres, faiscadores, pequenos proprietários de terras e assim por diante. E abaixo de todos eles você tem os trabalhos escravos, que eram formados a partir de três grandes lógicas. A primeira lógica é o escravo de eito. O escravo de eito ele está relacionado ao trabalho braçal pesado, seja em curtir o couro, seja na dinâmica de colheita da cana-de-açúcar, ou seja nessa lógica nossa aqui, a mineração. Aí você também tem os escravos de ganho, trabalham nas atividades de pequenas oficinas, na venda de comida, ou como as escravas quitandeiras, como eram chamadas, né, que vendiam quitutes na região e assim por diante. E você também tinha os escravos domésticos, faziam todos os afazeres dentro de casa. Então, na lógica que envolve trabalho, você tem o uso de trabalho escravo constante aqui no Brasil. Beleza? Bom, a população que trabalhava nas regiões das minas sofriam vários problemas. Então, o crescimento rápido faz com que não houve uma espécie de estrutura mínima para essas regiões. Então, elas estavam ligadas à escassez constante, os tributos foram modificados, né? A coroa portuguesa ela mudou a tributação, ela colocou como quinto, né? Colocou o quinto para ser cobrado, que seria a quinta parte de todo o ouro encontrado, e isso era para ser tributado nas casas de fundição, e isso gerou certas revoltas. A revolta de Felipe dos Santos, ou a revolta de Vila Rica, ela teve como objetivo acabar com o quinto, beleza? Que já era previsto pelo regimento colonial desde a chegada dos europeus para cá. Bom, Portugal passava por uma crise desde o fim da União Ibérica, precisava pagar os gastos da guerra contra os holandeses, havia uma série de tributações em cima do açúcar que tornava ele cada vez menos competitivo no mercado europeu. A Inglaterra ela envolveu o Brasil no Tratado de Merteuil, que seria um tratado que os portugueses comprariam tecidos dos ingleses, em troca os ingleses comprariam vinho português, porém isso deixava a balança comercial portuguesa deficitária, a dependência do tecido era maior do que a dependência dos ingleses pelo vinho português, fazia-se com que os portugueses precisavam racionalizar a cobrança de impostos e o controle na colônia em relação à mineração. Beleza? E aí, deixa eu ver a terceira questão aqui. Esperança aurífera. E o ouro seria a medida mais rápida, já que você cortaria o intermediário do comércio. Lembrando que o ouro ele vai ajudar, vai ser canalizado pelos cofres ingleses, através do comércio, através dos tratados, principalmente o Tratado de Merteuil, e ele vai ajudar os ingleses a desenvolver a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial está diretamente ligada à descoberta de ouro do Brasil. Isso é importante para o Enem, galera. O Enem ele gosta de cobrar essas conexões, que uma coisa tem a ver com a outra.
Então, o que, que vai ser o ouro? O ouro brasileiro vai ser levado até os cofres ingleses pelos tratados e pelo comércio, e esse capital acumulado vai ajudar a burguesia inglesa a se fortalecer, a desenvolver uma série de transformações na lógica econômica que vai mudar o mundo até hoje, galera. A gente chama de Revolução Industrial. Sem falar também que isso vai inviabilizar o surgimento das indústrias no Brasil, já que o comércio não era os produtos manufaturados não eram produzidos aqui, e também vai inviabilizar uma industrialização de Portugal, já que o papel dos portugueses nesse processo era comprar produtos ingleses e vender para os colonos para capitalizar os recursos retirados daqui. Então seria como se encontrasse um grande, como se os portugueses ganhassem na Mega Sena e gastassem todo esse dinheiro na Mega Sena. E aí quem vai ficar com esse dinheiro vai ser os ingleses que venderam e arrancaram esse dinheiro numa lógica indireta, uma lógica de comércio indireto com os portugueses, beleza? Bom, e aí você tem um joguinho aí que dá pra gente jogar rapidinho, né? Que aí consiste aí em ligar os pontos. E aí vamos lá, dentro da colônia existia uma grande mobilidade populacional, muitos eram os homens que queriam enriquecer de alguma forma. Isso aí eu acho que é migrações internas, né? A época em que as atividades burocráticas comerciais se intensificaram, esse novo cenário era visto como um cenário de prosperidade. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, sociedade colonial, idade do ouro, acho que é a idade do ouro. Suas ações contribuíram para que os portugueses ocupassem o interior do território, bandeirantes, economia da colônia, enquadramento no cenário girar em torno de um novo eixo dinâmico e tal. Você tem aí certinho básico pra gente que dá para vocês tirarem um print aí da tela ou deixarem pronto, fica mais fácil para vocês estudarem, dando pausa assim por diante. Beleza? Bom, aí já começa um joguinho aí que isso aí a gente já não precisa fazer. Bom, então a dinâmica da aula é essa, galera. E outra coisa, vocês podem ter percebido que eu usei a aula digital do SAS, que eu acho super legal, tá tudo bem concentrado, é tudo bem dinâmico, que dá para vocês usarem não só na matéria de história, mas na matéria de outras matérias também, sem falar que o material tá tudo online, então faça bom proveito desse portal, vai ser importante para a gente superar esse isolamento, tá, galera? Então, até a próxima aula, a gente vai já falar só de território, falar sobre os tratados, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado aliás, Tratado de Badajoz, e aí vamos falar do que seria a formação do território brasileiro, entre o Tratado de Tordesilhas até o que a gente é hoje, beleza? Obrigado, pessoal. Junto com o vídeo vai chegar para vocês também uma lista de exercícios. Grande abraço.